Mas em relação à reforma que foi colocada pelo relator, já tem uma grande disparidade. A economia já não é mais de 1 trilhão. Também foi colocada a questão de uma nova regra de transição que beneficia muitos servidores e funcionários públicos. E foi tirada a capitalização, que é o coração da proposta do Paulo Guedes, né? Então, eu gostaria que você explicasse um pouco da importância das pessoas irem às ruas para apoiarem a Previdência do Paulo Guedes, a reforma que foi colocada pelo governo, né? Que realmente resolve o problema da Previdência para não termos que fazer outra daqui a 4, 5 anos. Flávio, eu agradeço até pela oportunidade desse tema que está muito quente para o dia 30. Você é uma pessoa que eu respeito muito em relação à inteligência. É óbvio, eu li em um dos grupos que nós fazemos parte uma mensagem muito engraçada do Murilo, um dos grandes batalhadores junto conosco, que ele falava assim: engraçado que ninguém falou do grampo, daquele jornalista do Globo News, que ele grampeou no ouvido dele uma roda de conversas em que parlamentares diziam: vamos dissecar a reforma do Bolsonaro, porque a gente sabe que precisa, que o país precisa. Para a gente não ficar mal na fita, a gente faz o seguinte: a gente aprova, mas não deixa ser boa não, vamos fazer com que ela não dê desse trilhão não. Isso é um crime. Para mim, fala-se muito nesses últimos tempos de lesa pátria. Para mim, isso é um crime de lesa pátria, porque ele simplesmente tem raivinha do Bolsonaro estar como presidente. Veja, essas mesmas pessoas, Flávio, que no governo anterior e no anterior e no anterior defendiam a reforma da Previdência e não foram aptas e capazes de fazê-la acontecer. São as mesmas pessoas que em um dado momento defendiam a reforma e que agora, porque não estão mais no poder, eles não podem ver o país crescer com esse modelo de governo. Isso é um crime, isso é um atentado. Essas pessoas, eu diria que elas não merecem nem ser presas, porque elas não cabem nem mais no Brasil. Se fossem presas, teriam que ser presas aqui. Eu acho que elas não cabem aqui. Elas têm que ser expulsas desse país. Elas têm que perder o mandato, porque o mandato legislativo é para elas construírem um país melhor, e elas estão cavando e sepultando o futuro do Brasil. Eu concordo com você, é perigosíssimo a gente aprovar uma reforma que tem que fazer de novo e que precisa fazer de novo. É perigosíssimo, o Brasil não consegue mais esperar isso. O Brasil vive de expectativa. E essa expectativa não chega à realidade nunca. A gente fica sempre na expectativa, na esperança. Tem que acabar com isso, resolver de uma vez por todas. Não é 1 trilhão que a gente precisa, o Paulo Guedes não mediu isso, todo mundo não está consenso que é necessidade. Para que cargas d'água você tem um político que tem uma aposentadoria garantida de 30 mil, enquanto a maioria dos brasileiros, absoluta, ganha R$1.000, um salário mínimo de aposentadoria, e a gente está deixando que esses caras destruam todo o futuro dos nossos filhos, netos. Então, para mim, é extremamente criminoso. Esse é um dos motivos que a gente precisa lotar as ruas dia 30. Não tem Vossa Excelência. Os políticos não estão para que nós possamos os servir, estender tapete vermelho, não. Eles devem nos servir porque eles estão lá através do nosso voto. E o poder, segundo a nossa Constituição, ele emana não dos políticos, não diz isso na Constituição. Mas do o povo. Poder emana dos políticos? Não, diz que emana do povo, você que está nos ouvindo. O poder emana de você. E se você se omite a isso, vai ter um rato que vai surrupiar e vai fazer isso por você. Você tem que estar nas ruas no dia 30, nós estaremos, vou estar lá com a minha família. Saia do sofá da sua casa e no dia 30, às 15 horas, você esteja conosco. Na Praça Luciano Barreto Júnior, aquela praça nova que fica ali... um ponto de referência conhecido é a Academia Paulo Bedeu, a matriz, a maior de todas. Fica ali entre os jardins, chamam ali de Bairro Garcia, você que não conhece, pode procurar no Google. Não é difícil de encontrar. Já fizemos uma manifestação lá. A gente vai fazer o ponto de concentração na Praça Luciano Barreto Júnior. A partir de que horas, Luciano? A partir das 15 horas. E quando estivermos todos lá unidos e concentrados, nós caminharemos em direção ao calçadão da Praia Formosa. Quem está organizando esse evento é o Movimento Direita Sergipana, o Movimento Brasil 200, é o Instituto Liberal de Sergipe, é o MBL, é o Basta, é o Nas Ruas, é o Movimento Brasil, a Rede Bem Querer. Então, é o povo. Não tem partido político e não tem político de estimação. Venha, traga a sua família, sua bandeira verde e amarela, sua bandeira de Israel, traga a sua bandeira de Sérgio Moro, traga o que quer que seja, mas que não seja vermelha, por favor. E venha participar conosco, você será muito bem-vindo e o Brasil e o futuro do seu país agradece.